Boa noite a todos, prazer estarmos todos aqui, né? Mesmo com esse friozinho, né? Alguns espíritas se acovardaram um pouquinho e não vieram hoje, mas está tudo certo, né? Vamos agradecer sempre pela nossa presença, por nós podermos estar aqui, né? E vamos dar os nossos recadinhos de hoje, né? Sempre lembrar do nosso projeto Cuidando do Luto, que nós temos aqui na casa, às quartas-feiras, às 16h30, e na USE, às 15h30 e às 19 horas. Né? Então é importante para as pessoas que estão passando pelo luto e para aquelas pessoas que também querem conhecer como acolher, qual a melhor forma de acolher. Tá? Então é importante, divulguem, passem para as pessoas, sempre ficam alguns panfletos ali na mesa, vocês podem estar levando para divulgar. Ok? Vamos lembrar também que às quartas-feiras, à noite, pelo YouTube, nós temos o Evangelho no Lar, com a Bi, e temos também as psicografias com a Priscila, que ela está divulgando as psicografias realizadas aqui na casa. Então é muito interessante, vocês podem acompanhar também pelo YouTube. Ok? Acho que os recadinhos hoje são esses. Nós agradecemos a presença do Mário Fajardo, que é do Centro Espírita Caibachuta, que hoje ele vai falar sobre o encontro de mães. Esse vai ser o tema. Então eu vou pedir inicialmente para a Sueli fazer a prece de abertura para nós e depois o Mário faz a prece de encerramento. Boa noite a todos. Eu estava me arrumando para sair de casa, meu marido falou, mas tem que ter muita coragem para sair com esse frio. Mas é por interesse, então eu vou compartilhar, né? Várias coisas acontecem quando a gente sai de casa para vir aqui para casa espírita, né? Uma delas é que a gente desliga de tudo que tem lá fora do problema, da correria, porque aqui não tem espaço para essas coisas, né? O nosso dia já ficou lá fora. A segunda coisa maravilhosa, toda semana alguém se prepara para vir falar alguma coisa pra gente. Ó, estar aqui na frente falando, gente, vocês não têm ideia, é um gelo na barriga, é uma batedeira no coração, é muito louco isso. Parece que é natural e normal, não é, mas alguém faz isso toda semana, né? E depois, então, deve ter alguma para voltar para casa aqui no final, né? Mas para todas essas coisas a gente tem que se preparar para ouvir a palestra, para estar aqui por inteiro e para tirar proveito, bom proveito do que acontece na sala de paz. E uma maneira da gente se preparar para todas essas coisas, e teriam muitas outras que a gente poderia falar, né? É a nossa prece. Eu falo que Deus fica muito contentado, né? Quando a gente fala com Ele. Então aproveita no seu coração e abre o jogo. É um momento que a gente pode falar com Deus, né? Então a prece na casa espírita é justamente isso, para nos preparar para tudo que acontece aqui e também para quando a gente sair, porque a gente volta, nossa vida está lá esperando por nós, né? Então, eu precisava falar isso hoje. Meu coração estava me pedindo. Então, a gente se recolhe, Mestre Jesus, e nós conseguimos chegar até aqui. Dias desafiadores, problemas para resolver. Às vezes a gente nem sabe direito o que é que está fazendo no planeta. Mas nesse momento que nós podemos nos entregar e te contar de tudo, bem aqui no silêncio do nosso coração, nós te pedimos que essa noite seja proveitosa, que o nosso amigo tão querido Fajardo possa direcionar para o nosso coração sementinhas novas para montar uma floresta, que nós possamos voltar para casa conscientizados da brevidade da nossa vida, da delicadeza que significa estar aqui, certeza absoluta lá no fundo do coração, quão passageiro é tudo isso, né? Então, coloca no nosso coração a tua paz, permita que nós possamos entender o que de fato vale a pena, aquieta os nossos corações, que bons espíritos circulando por aqui, né, possam fazer um bom trabalho, mas que nós também possamos fazer um bom trabalho, que é a nossa parte tão delicada, tão bonita
que ninguém pode fazer por nós. Que assim seja. Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Bem-vindos a essa casa, né, que tão amorosa e generosamente nos acolhe, né? Tão gostoso a gente chegar numa casa espírita e a gente já sentir energia já de entrada, né? Aquele abraço gostoso, aquele acolhimento, aquela energia do bem, né? Toda vez que eu vou na casa espírita, os equipamentos eletrônicos, eles são obsediados. Não é diferente aqui, né, Eli? É incrível. É incrível. Eu pedi para a Márcia nessa semana, através do Zap, para ela distribuir para os trabalhadores, frequentadores, um clipezinho, um vídeo. E espero que todos que tiveram contato tenham assistido. É uma pequena música, a cantora Elizabeth Lacerda, e ela canta do resgate de Judas por Maria, depois de séculos de sofrimento, né? E ela fala de amor, de perdão, de consolação, de amparo, né? E de uma nova oportunidade. Ela não leva nenhum milagre. Não, eu vou fazer porque eu sou, porque eu posso. Ela leva esperança, ela mostra um caminho. E é muito gostoso. Eu trabalho na área de segurança. Estou indo para 61 anos, gente. Sou muito, assim, uma pessoa muito dura, muito austero e tal. Mas aquela música me quebrou. Aquela música me colocou lágrima nos olhos. Que é muito linda. A sensibilidade, né? A gente, quando Cristo fala perdoa 70 vezes 7, a gente pensa em coisas pequenas, né? Pô, o cara entregou o mestre dele. Não sabemos a intenção ao certo. E deu aquele desdobramento horrível. E ainda assim ele foi perdoado, resgatado, reencarnou, com todas as dificuldades que teve, né? E aí a gente vê em algumas obras da Hernance Dufour, do Chico, quem foi Judas depois das novas encarnações mais recentes, até ele se transformar num quê? Num espírito emancipado, num espírito de luz. E eu, quando era pequenininho, confesso que eu espanquei o Judas amarrado no poste, não tinha consciência. Que perdão que era esse, né? Que condenação eterna que é essa? E como diz a música, né? Um pai jamais condena um filho à eterna pena, né? Nunca. Então ali tem um consolo. Quem não teve, recomendo que ao chegar em casa, entra no YouTube, né? Dá uma entradinha no YouTube hoje, dá uma olhadinha lá, coloca assim, Judas e Maria. Vai aparecer um ser sombrio de touca assim lá, e um ser de luz do lado, que é Maria e Elizabeth Lacerda. Eu acho que vocês vão gostar, vocês vão se emocionar tanto quanto eu me emocionei. Porque hoje a gente vai falar um pouco, essa palestra eu fiz numa casa, no Dia das Mães. E foi muito gostoso fazer. Até porque para mim foi um desafio, uma palestra diferente. Ela está mais apropriada, talvez, para a Suelizinha, para a Tânia, porque ela tem uma parte que é de poesia, uma parte musicada, é muito interessante. E para mim foi um desafio também, né? É a história de um espírito que, encarnado, passou lá na crucificação do Cristo. Estava por lá. Ele era um dos soldados das hordas romanas. E ele conta o que ele viu, de uma forma muito sensível, muito bonita, que nos toca bastante, para a gente já começar a ver o que é a resignação, o perdão, o entendimento, o confiar na vida eterna. Porque... Por que eu falo encontro de mães? Porque a gente, né, pai e mãe, a gente quer acertar com nossos filhos, a gente dá o nosso melhor. Só que eles são outro espírito, eles não são nós, nem nós. E eles têm vida própria, eles têm as suas influências, eles trazem seu DNA espiritual ancestral, e a gente vai melhorar esses filhos. E às vezes a gente vai achar que a gente fracassou, quando não. Quando a gente deu o nosso melhor, quando a gente se empenhou, né? Às vezes a Fátima, minha esposa, está aqui, né? Ela fala assim, meus filhos falam assim, mãe, você já falou isso 10 vezes, mãe. Ela fala assim, para ver se você escuta pelo menos uma e faz, por favor. E nós só temos que agradecer, nós temos filhos maravilhosos, né? Nossos filhos são criaturas que a gente admira muito. E quando Jesus foi crucificado,
e desencarnou, os evangelistas falam histórias diferentes de quem estava ao pé da cruz. Eu vou usar a versão desse espírito ancestral e o que consta no Evangelho de João. Porque Lucas fala mulheres, Lucas não identifica nenhuma das mulheres que estavam ao pé da cruz. E é o evangelho mais perto do evento. 40, 70 depois de Cristo. Ali, né? Os outros um pouco mais tardio, 90, 100, o de João, 200, 240, mas eu vou usar esse, anos depois de Cristo, né? Vocês têm ideia, depois que o Cristo desencarnou, que a multidão, que os déspotas, os que estavam ali querendo aquele desfecho, quantas pessoas restavam ao pé da cruz, junto com Cristo, com o corpo dele? Bem poucas, né, Eli? Bem poucas. O Evangelho de João fala que tinha 4 mulheres. 3 eram as Marias, que são as estrelinhas que a gente vê, que são as 3 Marias, próximo ali ao cinturão de Órion, é claro, né? E eles se movimentam, mas meio que olhando para o cruzeiro ali. Só que eles têm movimentos diferentes, né? Então nem sempre eles estão nessa posição. Mas é uma homenagem. As 3 Marias são as 3 Marias. E João, o espírito que foi identificado depois como espírito amado, né? Que Jesus transforma João na humanidade como um todo, né? Para Maria acolher, fala, né? Mulher, eis aqui o teu filho. E apresenta, né? Ela já conhecia João, é claro, né? Que era o espírito mais jovial. E filho, eis aqui a tua mãe. Como se Maria acolhesse toda a humanidade naquele momento ali, né? Então ele coloca nesse sentido. E quais eram as Marias que estavam lá? Uma Maria é a Maria de Cleófas, ou de Cleófas. Cleófas era irmão de José. Ela casou com o irmão de José, então ela era cunhada de Maria de Nazaré. E ela tinha 4 filhos. E como no hebraico e no aramaico o termo filhos é muito próximo à palavra, confunde-se com filhos de Jesus, de Maria, irmãos de Jesus, perdão. Mas ela tinha 4 filhos, a Maria de Cleófas, a cunhada de Jesus. Estava Maria de Magdala, Maria de Nazaré e o próprio João, e um soldado, que depois se converte, até cede o túmulo, né, o local que vai ser sepultado o corpo do Cristo, ao final daquele evento. Quando a gente vê Maria ali, né, no pé da cruz, né, a gente pensa bem, né, puxa vida, é uma mãe. Até a gente conversava agora, eu e a Fátima, sobre isso, né. Ela não está ali desesperada, ela não está desconsolada, ela confia que ali não é o fim, e ela confia que aquilo é a vontade de Deus, Deus Pai. Ela está segura, ela está triste, ela sente a dor, né, mas ela está resignada. Aquela fé inabalável que o Kardec nos recomenda. Que quando alguém parte, né, tem um projeto aqui, né, que a casa tem que ir cuidando do luto, ninguém está falando que você não vai sentir a dor da partida. Não é nem justo a gente não sentir, né? Aquele que nos é caro e raro nos separou, partiu. Mas isso não é o fim. E a nossa fé inabalável, e a nossa fortaleza? A dor da perca, da separação é natural. E é bom que a gente tenha, né? Mas isso também, você não pode morrer para aqueles que ficaram aqui. Então é um projeto que te dá um apoio, um amparo nesse sentido. E todas as casas espíritas, a gente abre as portas para nos fortalecer, com grupos de estudos, com palestra, com acolhimento, com COEM. Eu e a Fátima trabalhamos no Obreiros uns 12, talvez 15 anos no COEM 1. A gente nunca quis passar de ano, era gostoso. O pessoal que chegava. A gente ficou lá, acho que em 2012, até na pandemia, né? Até a pandemia, quando parou o projeto, a gente não conseguiu voltar, que a gente assumiu outros compromissos lá no Caibar. E a gente tem um grupo de estudos também lá, segundas-feiras, que impede a gente, às vezes, de sair. Então, Maria de Cleófas, Maria de Madalena. E aí, naquela comoção, naquela tristeza, naquele silêncio, naquela solidão, e como agora alguém olhou para o céu ontem, hoje, esse céu sem nuvens, estrelado, com uma lua maravilhosa, aquela noite linda, com o céu cheio de estrelas, né? E um silêncio tão grande, e um sentimento de leveza, de bem-estar, uma noite bonita, e ali, chegando de mansinho, carregando um velho fraldário, que um dia usou no berçário,
trazendo no rosto o retorquido marcado de dor, marcado pela agonia, se aproximou da colina uma senhora indefesa. Pediu licença e, com tamanha delicadeza, se dirigiu a Maria. Desculpa eu chegar aqui agora. Sou impura, pecadora, isso eu sei. E eu vim em busca de uma tal senhora, que meu filho dizia que era mãe de um rei. E eu disse para o meu filho: traga ele para casa, filho. Nada nem ninguém engana um coração de mãe. Eu posso te dizer se segues um homem errado, ou se deve seguir seu coração. Meu filho não ouvia as coisas que eu dizia, acariciava meu cabelo e beijava minha mão. E hoje foram-se os seus dias, meu Deus, quanta solidão. Eu sou a mãe de Judas, meu coração tá sangrando, porque foi embora meu rouxinol, meu rebento, e ele foi infeliz, numa rajada de vento, numa chama sem luz. Eu vim pra te conhecer, Maria. Ah, Maria, você foi a mãe do melhor amigo do meu filho. Judas me falou de ti, como quem fala de um grande abrigo. Você perdeu também sua flor, e tão sabes de mim. Perdoa essa minha canção, que é tão triste. Me abraça, me beija, me dê sua mão. Maria, hoje eu preciso do seu abrigo. Então é uma mãe que perdeu um filho equivocado, mas que com certeza investiu na educação. E como eu disse, né, nos valores. Nossos filhos não são nossos filhos, nós vamos falar disso daqui a pouco. E aí entra a Maria. Maria fala assim: chora não, mulher, chora não. Confia que Deus vai dar jeito. Nossos filhos não têm defeito. Quando a gente lembra daquelas coisinhas pequenininhas mamando no peito, como é que a gente ia imaginar que eles estão sujeitos aos malefeitos da vida, às maldades do mundo? Não chora não, mulher. Foram quase 3 anos que nossos filhos ficaram juntinhos. Quase 3 anos todos os dias. Aí o coração dessa velha Maria, às vezes quase parava, às vezes quase explodia, só de ouvir as mais línguas dizendo que mais dia, menos dia, iam pegar nossos meninos. Será que nossos meninos sabiam, mulher? E porque o seu filho ia atrair com um beijo alguém que brilhava como um relampejo e todo mundo via. Até os forasteiros sabiam o que o meu menino Jesus fazia. Não chora não, mulher. Eu vou te lembrar daquela poesia do nosso vizinho. Nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da ânsia da vida. Vêm através de nós, mas não nos pertencem. Nós somos o arco nas mãos do grande arqueiro. Sejamos bons arcos, mulher, é o bastante, pois a vida não sabe andar para trás. E olha, confiai teu filho a Deus, como eu confiei o meu. E que assim seja. Então é um consolo, uma história, como eu disse, desse espírito, uma visão poética desse espírito, que pôde presenciar uma mãe em aflição com uma perca significativa, com uma dor, né? Não passei, sinto pelos que já passaram por ela, mas peço, né? Eu tenho um papai vivo com 93 anos e uma mãe viva que vai fazer 87. Dois maracujazinhos de gaveta, assim, moram na chácara e estão lá. E peço que eu possa sepultá-los e que meus filhos possam me sepultar, porque a inversão disso é bastante assustador, né? Mas faz parte dessa vivência, da nossa aprovação. E essa resignação, essa confiança que Maria teve, né, Maria de Nazaré, ali ao pé da cruz, de que não era o fim. E de que, inclusive, ela teve resignação, coragem e fé de suportar as injustiças e as maldades. De um filho que foi injustiçado, mas ela confiava que ali não terminava, né? Então,
é quase que uma fortaleza de um projeto tão sério, tão valoroso como esse. Quando a gente vê os relatos psicografados do Chico, principalmente no Crônicas do Além Túmulo, com o irmão X, né, o irmão Jacó, ele fala alguma coisa de Judas, fala de um resgate, é de onde foi tirada a música que eu passei, o link que eu gostaria que vocês assistissem, né? E aí ele fala desse amor da mãe, do filho, mas que quando Judas escolheu os caminhos que ele ia trilhar, ele se desentendeu muito seriamente com a mãe dele, ele quase que saiu de casa, quase que abandonou o lar, né? E aí a mãe nunca deixou de ser a mãe, de ser amorosa, de querer que desse tudo certo, né? Nas crônicas, não tem registro, mas nas crônicas no Evangelho Apócrifo de Tomé, se eu não me engano, aparece o nome, e numa psicografia do Chico, a mãe do Judas chamava Cibória, é o nome que a gente encontra na história, mas a gente não tem isso atestado, né? Então a gente vê em alguns fragmentos. E aí tem um escritor, um filósofo, ele é libanês, o nome dele é Khalil Gibran, ele escreveu um livro chamado O Profeta, publicado em 1923. Foi traduzido em mais de 100 idiomas, a 1923, e é editado até hoje. Se a gente olhar na Amazon, a gente encontra ele. E ele fez essa poesia, essa crônica. Ele fala assim para a gente, para nos consolar. E ele não é espírita, ele tem um bom pé no islamismo, inclusive, mas ele estuda religiões. Como Gandhi estudou várias religiões, ele também as estuda. Ele fala assim, nossos filhos, ele fala assim, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vem através de vós, mas não vos pertence. Embora vivam convosco, podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não os vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Só que interessante. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonhos. Podeis esforçar-vos para ser como eles, mas não procureis fazê-los como sois vós, porque a vida não anda para trás e não se demora como com os dias passados. Vós sois, sim, os arcos dos quais os vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro, o grande arqueiro, mira o alvo na senda do infinito, arremessando-os, e estica a voz com toda a força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que o vosso encurvamento na mão do grande arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Khalil Gibran, desse livro, Profeta, em 1923. Então é muito bonito, apesar de não ser espírita, mas você vê que é espírita. É muito gostoso, né? E nos consola. Porque mesmo aquelas pessoas que o Cristo curou, que passaram por milagres, desencarnaram, gente. É difícil lidar com essa perca, mas esse trabalho, essa base moral que a gente tem, ou que a gente conquistou se a gente não tinha, né? E a gente está aqui para isso. Uma das grandes vantagens do estudo da doutrina é essa, de nos oportunizar, de mudar essa construção, de coisas que a gente se equivocou, que a gente não quer mais na nossa bagagem, e posso falar muito tranquilamente por vivência própria. Tudo bem, a gente está disposto a, como diz o Francisco do Espírito Santo lá através do Hamed, a gente está disposto a começar de novo e fazer um novo fim. E se a gente está disposto, se é sincero, verdadeiramente tudo bem. Então tem coisas que a gente já fez, às vezes por ato falho. Quando a gente fez, a gente não tinha todas as informações, toda a base. E hoje, quando a gente olha de um outro ângulo, a gente vê que por vezes a gente se equivocou em gênero, número e grau. Mas quando eu tomei a decisão, eu não tinha essas informações, esse conhecimento. Então, de novo, tudo bem. Isso é um ato falho. Quando eu agora sabendo faço, isso é um erro. Aí o peso é muito diferente. Aí a ofensa à lei divina é muito diferente. Aí essa reparação ela vai ter que acontecer de uma lição um pouco mais difícil para a gente. Mas quando a gente se dedicou, se devotou à família, à esposa, aos filhos, ao lar, eu costumo dizer, né, já falei isso em outra palestra aqui,
Eu não tenho uma casa, eu tenho um lar. Eu não volto para minha casa, eu volto para o meu lar. E é muito gostoso. Quando eu chego lá, até minha esposa me abraça. Porque a casa me abraça. E a gente tem que ter uma gratidão por isso, né? Com relação àqueles que estão lá. O ambiente mais difícil da gente se relacionar, a gente já viu isso muitas e muitas vezes, é dentro do nosso ambiente. É ali que estão os nossos desafios. É ali que a gente fala, que a gente não coloca filtro, que a gente ofende, que a gente agride, né? E é ali que a gente, às vezes, assume compromissos graves. E os nossos filhos, eles são muito atentos ao que a gente fala, ao que a gente faz. E muito mais ao que a gente faz. Até o jeito que a gente deita no controle e mexe no controle remoto da TV, eles fazem igualzinho. Eles replicam comportamentos. Então, o que a gente faz para eles é muito importante. Eles têm que ter um sarrafo moral muito alto. A gente tem que colocar o sarrafo muito alto do que é certo e o que é errado. Como a gente já ouviu, né? Você não é todo mundo. Então, essa dedicação, esse comprometimento de valores e de criar filhos muito tranquilo para que eles sigam a vida deles, para que eles decidam, peguem as rédeas da vida deles e sigam seus caminhos. E a gente fica muito tranquilo aqui de que a base foi colocada muito bem alicerçada ali. Se ele se equivocar, o nosso trabalho a gente fez. E que se ele olhar para trás, a gente é porto seguro, a gente está ali sempre para estender a mão, para acolher. Né? Eu tenho um menino, como é que nós estamos de tempo ali? Só para finalizar. Ele fica gravado a palestra, né? Um dia ele chegou para mim e falou assim: pai, eu queria sair de casa. O que você acha? Ele tinha uns 15 anos. Eu já quis sair de casa, né? Eu falei, vixe. Falei para ele assim, eu acho ótimo. Ele falou, sério? Eu falei, verdadeiramente eu não gostaria que acontecesse. Mas eu acho ótimo, porque eu estou criando vocês para sair de casa um dia. Estou achando um pouco prematuro. Mas eu vou te conversar um pouquinho. E fui explicando. Eu falei, tá vendo aquele chuveirinho quente ali? Alguém colocou moedinha lá para que a água passasse no hidrômetro. Alguém colocou moedinha para que a energia funcionasse. A roupa limpa não vai para a gaveta. A comida não aparece pronta no fogão. O chão não limpa. A cama não estende. Você vai levar tudo isso com você. E se você está baseando isso em amigos que vão fazer, que um dia um vai cozinhar, um vai lavar, você vai quebrar a sua cara. Um dia a pia vai estar cheia de louça. A comida não vai estar pronta. Não vai ser o que você gosta. Vai ser um caos. E eu falei, e o dia que você for embora, tudo isso vai te acompanhar. Eu acho que você está pegando uma mala, um fardo muito grande, muito prematuro. Mas se é a sua decisão, eu respeito. Então vamos fazer o seguinte, daqui uns 2, 3 dias a gente retoma essa conversa. E aí depois de 2, 3 dias ele falou assim, pai, eu acho que eu não vou embora não. Falei, que bom, fico feliz, porque o dia que você for, verdadeiramente se estiver pronto, eu e sua mãe também temos sonhos. E a gente quer algumas coisas, a gente precisa, né? Não que isso esteja sendo um problema, um fardo, um prejuízo, mas a gente vai sentir no direito de retomar algumas decisões aí do passado. Passou uns 3 anos, ele falou assim, pai, aquela vontade de ir embora permanece. Falei, eu acho que você está um pouco mais maduro agora, né? Já tinha 18 anos, né? Ele falou, mas eu queria assumir um compromisso seu comigo. Eu falei, qual que foi? Se eu quiser voltar, eu posso? Falei, aquele quarto ali chama quarto do Léo. O carinho, o amor, a dedicação, a estrutura familiar, está tudo com você aqui, né? Você está indo por decisão sua, eu apoio, né? Não vou dizer que eu concordo, mas eu apoio essa sua decisão, por favor. E aí, conversei com a mãe ali, coração na mão, monta república com um amigo e tal. Acho que deu o quê, Fá? Uns 4, 5 meses? 6 meses. O telefone toca. Pai, tudo bem? Tudo bem. Aquele compromisso de voltar para casa, tudo bem se eu precisar? Claro, filho, você é bem-vindo, a gente te ama, seu quarto está aqui. E eu gostaria de voltar. Legal. Arruma tuas coisas aí, me programa um dia que a gente vai te buscar. Não, pai, agora eu estou na rua com as coisas te esperando. Ele nem falou esperando, eu estava com o carro na frente dele, assim, para dar um abraço, um beijo, me dê sua mão e falar, bem-vindo. E ficou muitos anos morando com a gente ainda depois, até se formar, hoje já está na, sei lá que graduação que está, trabalha, já tem vida, já tem, né? Mas se a gente não souber lidar com isso, né? A gente dá a base, que sejamos esse pai e essa mãe que confia, que fortalece,
que prepara os filhos realmente para viver a vida lá fora. E às vezes até para que a gente tenha eles suplantados, tirados de nós. A gente não deseja, não é essa a intenção, mas que a gente tenha essa confiança, essa fé robusta, fortalecida, inabalável, de que a vida continua. E são estágios cá e lá. E com essa confiança a gente possa, sair daqui mais leve, mais tranquilo, com os nossos medos, com as nossas aflições. Eu com meu papai de 93, minha mamãezinha de quase 87, Mas, quiçá, que bom. Eu agradeço a Deus, sei que em algum momento eles precisam ir, mas de ter permitido ele ver chegar, criar os filhos todos bons, deram bons, tiveram suas dificuldades, as noras e os genros, e os netos, e os bisnetos já chegaram. Estão lá. É a alegria deles, para eles paparicar e estragar para o pai e para a mãe, porque vô e vó, e bisavô e bisavó foi feito para estragar neto, para mimar, para brincar, para fazer tudo que a gente não podia fazer, que eles não deixavam a gente fazer, eles deixam o netinho fazer, netinho? E é muito gostoso. Então que a gente tenha essa confiança, esse conforto desses ensinamentos que o Espiritismo tão generosamente nos traz, e nos mostra que a gente tem que ter essa confiança de seguir em frente e estar sujeito a todas essas vicissitudes e saber que isso tem um propósito e que a gente tire disso o melhor. Que a paz do Cristo, de Deus, fique conosco. Aproveitar que a gente está aqui então, nesse momento de aproximação com o divino, de Deus, por vezes tão distante, tão intangível, mas que nos mandou um modelo e guia, Jesus, de comportamento no bem, de valorar a integridade moral, de não abrir mão de seus princípios e seus valores, que a gente tenha isso como norte, que seja a nossa bússola moral isso. E quando a gente se sentir propenso a cair em erro, a condutas que por certo vão nos onerar bastante no futuro, que a gente consiga ter o bom senso e a confiança de que às vezes o abrir mão, o renunciar de algo aqui, de questões materiais, por certo vai nos fazendo muito bem, vai nos aprimorar, vai nos deixar mais tranquilos e moralmente mais elevados, porque algumas condutas nós não queremos mais, mestre. Não queremos mais pactuar com algumas condutas que tivemos no passado e que hoje, graças a Ti e a esse ensinamento do Espiritismo, a gente está resgatando e tentando caminhar no caminho do bem, ser o homem do bem. O capítulo mais longo desse Evangelho que tão bem nos ensina. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, gente.